Boa tarde, tudo bom? Estamos aqui para mais uma semana de conhecimentos em ciência. É muito bom estar aqui com vocês, dialogando com vocês por meio de chat, lembrando dos conteúdos anteriores, lembrando da importância de usar o livro. O assunto que nós vamos abordar nesta semana diz respeito ao conteúdo que está no capítulo 4. Capítulo 4. Então, é o foco da nossa atenção de hoje. O ambiente aquático e a região costeira. Antes, nesta semana, nesse primeiro dia, quero dar um abraço, mandar um alô, e aí, tudo bem? Para o Emanuel, para a Letícia, para o Eric com C, para o Eric com K, para a Zaf, para a Maria, para a Emily, para a Lavínia, para o Daniel, tantos mais que estão conosco, que aparecem com frequência, que conversam por meio do chat a respeito dos assuntos que nós estamos abordando. Óbvio, tem outros mais que também aparecem e a gente vai falando na aula de amanhã, nas próximas aulas. Quero mais uma vez agradecer a presença, a participação. É sempre bom estar aqui. São vocês a razão principal do nosso trabalho, vocês que nos motivam a estar aqui. Esta semana, então, nós temos como assunto principal os ecossistemas costeiros. Por que esse assunto é importante? O Brasil tem um litoral muito extenso, mais de 6.000 quilômetros de extensão. E esse litoral, ele apresenta paisagens variadas. Quando nós observamos o litoral do Amapá e o litoral do Rio Grande do Sul, que são os mais extremos, a gente tem muitas diferenças entre eles. Diferenças não só de paisagem, mas mesmo diferenças dos seres vivos que lá estão. É necessário que a gente possa entender da riqueza, da importância da preservação desta zona costeira. O que nós delimitamos como zona costeira? Zona costeira é uma região de transição entre o ambiente terrestre e o ambiente aquático. Nós estudamos, na semana passada, os biomas terrestres do Brasil. Os grandes biomas como Amazônia, Cerrado, biomas menores como Pampa, mas todos eles dotados de sua importância, de sua beleza, importância em vários sentidos, importância ambiental, importância turística, importância econômica, muitas importâncias. E nós queremos, para conhecer a zona costeira, nós que estamos no interior do Brasil, na região central do Brasil, no Distrito Federal, queremos convidar você para participar de uma excursão. Venha, se integre à nossa equipe. Nós vamos pegar um ônibus e nós vamos em direção ao litoral. Para onde nós vamos? Nós vamos, observe o mapa aí no Google.
nós vamos sair de Brasília, atravessar o Cerrado de Goiás, o Cerrado Mineiro. Depois de Belo Horizonte, a gente começa a ter uma paisagem característica da Mata Atlântica. Nós vamos, então, passar pela Serra do Mar e chegar ao litoral do Espírito Santo, numa região chamada de Santa Cruz. O município de Santa Cruz nos aguarda. Nós vamos até lá. Acompanhe-nos nessa viagem de Brasília pelo Cerrado, à medida que nós vamos avançando. Nós vamos vendo a paisagem se modificar. Essa paisagem de cerrado depois vai se modificando. Aparecem montanhas, montanhas de granito, e essas grandes montanhas são montanhas da Serra do Mar. Os mineiros e as pessoas do Espírito Santo aproveitam esta região para a produção de café. Em muitas regiões, esta mata original foi destruída e aparecem plantações de eucalipto. Alguns lugares são belíssimos, como a Pedra Azul, que é um bom lugar para parar, tirar uma foto da turma, porque depois a gente vai chegar rapidamente a Santa Cruz, litoral do Espírito Santo. E lá vamos preparar para conhecer a vida marinha. Nós vamos então explorar esta região, uma região de muita riqueza natural marinha. Vamos ter oportunidade de conhecer os diversos aspectos, as diversas paisagens que são típicas do litoral. Nós vamos conhecer os manguezais, as restingas, os costões rochosos, praias, mais óbvio, né? E os recifes. Como é que a gente vai proceder? A gente vai caminhar ao longo dessas paisagens. Primeiramente, nós vamos à praia. Nós vamos caminhar, ver o avanço das marés, a subida e a descida. A gente precisa conhecer o regime, quando é maré alta, quando é maré baixa. Por quê? Porque o nosso estudo, ele precisa acontecer quando a maré estiver baixa. Nós vamos caminhar sobre esses costões rochosos, sobre esses recifes que aí aparecem. E ao caminhar, nós vamos localizando os exemplares da vida marinha. Então, não se esqueça, você precisa trazer o seu boné, o seu protetor solar, uma roupa confortável, um tênis velhinho, confortável, que dê proteção enquanto caminhamos sobre essa porção rochosa. E aí, qual é a estratégia? Agachar, procurar em cada pedra, levantar pedras
observar o que existe e começar a fotografar, catalogar, caracterizar os seres vivos que aí aparecem. Então precisamos levantar rochas, observar os detalhes, observar a presença de esponjas, de corais, e cada rocha é um novo mundo. A gente encontra nesse local, com muita facilidade, anêmonas verde-azuladas, como essa que aí está. Parece uma flor, na verdade, mas não é um animal. É um animal pertencente ao grupo do qual faz parte os corais, do qual faz parte a água-viva. Essa anêmona, ela é facilmente encontrada quando a gente, com cuidado, passeia em um ambiente como esse que nós estamos agora percorrendo. Vejam as algas, algas pardas, algas verdes, algas vermelhas. Essas algas têm importância não só ambiental, mas importância econômica. Algumas são usadas como fonte de alimento. Os orientais, por exemplo, utilizam muitas algas na sua alimentação. Outras são usadas para a obtenção de gelatinas. E aí a gente começa a coletar os animais, vê-los em sua diversidade. Para isso a gente leva baldes, leva bandejas para mantê-los vivos depois de temporariamente retirados do seu ambiente. Então temos estrela do mar, ouriços, grandes búzios. Vejam a diversidade que aparece nesse ambiente. Como a fauna marinha é bastante rica. Às vezes aparecem surpresas, um animal diferente. Veja essa sequência. Esse animal que aparece, estranho, né? Ele é um peixe bem diferente. Ele é conhecido como peixe morcego, porque o aspecto dele lembra muito bem, inclusive como se tivesse um tipo de focinho. É um peixe, você pode observar pelas nadadeiras, pela cauda que você notou, e é um peixe que tem movimentos relativamente lentos, e ele, inclusive, para se movimentar, ele se arrasta. Então é um peixe raro. Foi a única vez que eu tive contato com esse peixe numa das excursões que fiz ao litoral do Espírito Santo, mas outros seres vivos são mais frequentes, mas nos causam surpresas. Veja esta sequência.
Esse animal que aparece na sequência, na verdade, estes dois animais são conhecidos como lebre do mar. Nome popular é um molusco, um animal de corpo mole. O nome técnico desse animal é aprísia. Essas manchas, esta coloração esverdeada, faz com que esse animal fique bem camuflado no ambiente onde vive. Ele é um herbívoro, se alimenta de algas verdes especialmente, então no meio das algas verdes ele passa, na maioria das vezes, desapercebido. Depois de um certo tempo, quando você está na região, o seu olhar fica treinado e você começa a percebê-lo com certa facilidade. Quando você o toca, ele se sente ameaçado e ele libera uma secreção de cor avermelhada, vermelho arroxeado, que na água de onde ele foi retirado, fica com essa coloração que você viu. Essa cor da água é decorrente de substância que ele libera. O polvo, que também é um molusco, libera uma tinta preta. Este libera essa tinta avermelhada. Esse molusco, essa aprísia ou lebre do mar. Mas nós vamos encontrar outros animais. Há uma boa diversidade de estrelas, de antozoários ou corais, como esses que aí aparecem, e também artrópodos, siris, caranguejos, são comuns na região. Também aparecem tartarugas. Essa região é local de desova de tartarugas. Vejam a diversidade de equinodermas, serpente do mar, estrela do mar, diferentes estrelas, tamanhos diferentes de estrelas, colorações diferentes. E o pepino do mar, que tem um comportamento muito interessante. Esse é o pepino do mar. Quando o pepino do mar ele é retirado, ele tem esse comportamento, ele esguicha um jato de água. Então, vocês perceberem esse jato de água saindo aí. O ouriço do mar, ele fica encravado em rochas, como aí aparece. Qual é, Pedro? Eu acho que ele se perdeu, trabalhou muito. Notem, nesta rocha, a grande quantidade de algas verdes. Essas algas verdes, que o pessoal chama popularmente de alface do mar, são alimentos prediletos para aquela lesma
ou a Prísia que nós apresentamos para vocês. Ela pasta aí nesse tipo de ambiente. Os ouriços, desde que manuseado adequadamente, não representam perigo. Aliás, poucos são os animais desta região que constituem perigo, que são venenosos ou algo dessa natureza. Agora, é importante que cada rocha seja devolvida ao seu lugar, cada animal, após ser fotografado, observado, seja devolvido ao seu devido lugar. A preservação desse tipo de ambiente é importantíssima. Outro ambiente um pouco diferente é o manguezal. O que caracteriza o manguezal? O manguezal é uma região onde a água do mar e a água do rio se encontram. Existe aí um rio muito bonito chamado Piraquê-Açu. Quando a maré está alta, a maré avança em torno de 3 a 6 quilômetros dentro do rio. Quando a maré baixa, o rio avança uns 200, 300 metros adiante. Esta variação, maré alta, maré baixa, faz com que nesse local exista variação de salinidade, de temperatura, de outras condições. Isto determina um ambiente muito diferenciado. Não é qualquer vegetal que pode se desenvolver aí. Existem 3 tipos de árvores que compõem o ambiente que a gente chama de mangue. O solo é um solo de lodoso, rico em matéria orgânica, mal arejado, muito salino, e as plantas, por conta dessa pouca oxigenação, precisam expandir suas raízes não para baixo, mas para cima, para que possam respirar. Essas raízes aéreas são conhecidas como pneumatóforos. É uma região importantíssima, por quê? Porque aí é o berçário da maioria dos peixes. Esta região é riquíssima em matéria orgânica que os peixes, no início de seu desenvolvimento, necessitam. Veja, as raízes próprias desse ambiente, nessas raízes ostras se desenvolvem, as raízes vão permitir com que essa vegetação possa se sustentar, as raízes funcionam como escoras, e existe na região 2 tipos de mangue mais conhecido: o mangue vermelho, o mangue branco, e um terceiro é a chamada avicênia. O mangue, ele é uma vegetação que precisa ser melhor entendida pela população em geral. Como é uma região onde existe decomposição de matéria orgânica, que dá essa coloração escura à água e ao solo, as pessoas acham que é um ambiente sujo, que é um ambiente inadequado. Não é. Esse ambiente é um ambiente muito interessante, inclusive para ser visitado, desde que você tome os devidos cuidados, porque pode, às vezes, se ferir
nas ostras que existem em desenvolvimento nessas raízes. E as ostras são muito cortantes. Então, quando você tem um guia experimentado, visitar um manguezal é uma experiência única. O ambiente é a restinga e a mata de restinga. A restinga é aquela parte arenosa onde a maré não mais alcança e a partir daí a vegetação começa a se desenvolver. Quanto mais afastado, maior o desenvolvimento. Então, em torno de uns 10 metros no início, essa formação é bem rasteira, se espalha cobrindo a faixa arenosa, depois começa a aparecer arbustos e árvores, formando uma mata que é a mata de restinga, uma mata muito rica, especialmente em bromélias, em plantas epífitas, plantas que crescem sobre outros vegetais, como as bromélias e orquídeas. Existe também líquen. Tem um líquen muito bonito, de cor avermelhada, como vocês vão observar nesta sequência. Então, vejam vocês a diversidade de ambiente que nós temos na zona litorânea. É um ambiente de uma riqueza muito grande, de uma importância econômica muito grande, mas que, infelizmente, especialmente a parte de mata de restinga e de manguezal tende ao desaparecimento. Poucas são as regiões que têm hoje essa possibilidade de a gente ir lá para fazer esse tipo de estudos, para se maravilhar com a diversidade de vida que existe. Essa região é no litoral norte do Espírito Santo, muito rica, como vocês observaram. Tive durante muito tempo a oportunidade de levar alunos para fazer esse tipo de estudo lá no local. E esse aprendizado é o aprendizado que permanece.
Faz já mais de 10 anos que eu não retorno a essa região. Eu não sei mais como estão as condições, porque o avanço imobiliário, todo mundo quer morar na beira da praia, não é verdade? Mas o morar à beira da praia representa destruição do que existe de mais bonito. Não é um contrassenso? Na próxima aula, a gente continua falando a respeito de ambiente marinho. Espero que tenham gostado dessa viagem que fizeram nesta tarde. Até mais.